Bom dia, galera! Estamos chegando com algo a mais nessa manhã gostosa. Vamos ficar junto aí por 45 minutos, trazendo muita coisa boa, muita informação e desde já agradecendo seu carinho, sua participação, agradecendo a você que todas as manhãs nos faz companhia, não é isso mesmo, Helena? É isso mesmo. E aí a gente vai, né? Nossa, a gente já tá no meio da semana de novo. Gente, tá mas indo enfim, muito, né? muito rápido. 2021 tá indo embora já. Com a graça de Deus, né? Com a graça de Deus. Bom dia pra você. E... Ai, nem sei, gente. Eu juro que eu queria contar umas novidades, mas eu não posso ainda. Então eu fico assim, agoniada. Sabe criança quando... Fica assim, ó. Aquela criança que tá no carro, já chegou? Já chegou? Já chegou? Ela é assim, mais ou menos. Mas como a Jussara sempre diz aí, ó, seja muito bem-vindo mesmo no nosso mais um programa Algo a Mais aí, que olha, a gente está muito feliz, sabe? Eu, pelo menos, assim, tenho cada dia mais de estar aqui. A gente passa uns perrengues, sim, né? Mas também se diverte, mas no né? fim, tudo dá certo, a gente se diverte, né? E aí, gente, vocês perceberam, inclusive, falando em perrengue, o meu cabelo tá ficando com cachinhos, sabe? Aí, olha, tá. Olha, eu tô voltando às origens. As origens. A compensação meu cada vez mais liso. Não, mas aí a gente faz aquele contraponto, né? Uma lisinha, né? E aí, eu não sou a pessoa, né? Então, olha que delícia, gente. É que eu já tive meu cabelo cacheado. O original dele, ele é cacheado, mas eu não dou conta, meu. Pra mim, cabelo cacheado dá muito trabalho pra arrumar. E eu não tô nessa pegada, não. Eu tô numa vida mais light, mais zen, mais tranquila. Aquele que você acorda e só passa a mão, assim, sabe? Pra mim, é isso que eu tô querendo ultimamente. Mas eu gosto dos meus. Não, mas né? Fica muito bonito, fica muito bonito. Né? Fica então de volta, gente. Vocês vão ver isso aqui depois. Como que ele fica quando ele começar a ocupar os espaços. Os espaços. Mas é ótimo. Então, ó, seja bem-vinda aí. Vamos então mais para mais um programa delicioso desse Algo a Mais nessa quarta-feira. E nós temos o que mesmo hoje? Então, né, hoje nós temos coisa muito legal. Vamos ter 2 férias. Antes de falar das datas comemorativas, vamos inverter aqui os negócios, tá bom? De vez em quando a gente esquece, né? De vez em quando a gente esquece que a gente tem que falar, tá? Com papel e tudo, mas... É que também conversa tanto, né? Dá um branco aqui, né? Mas olha só, nós vamos ter Cíntia Carreira falando com as mulheres. Cara, é um assunto muito legal. Muito legal, falando sobre relacionamento. Olha. Ó, top, hein? Top, top, top. Vale a pena você ficar aí prestando atenção no que a Cíntia vai ter para falar. E aí, né, falando em relacionamentos, né, sempre nos relacionamentos tem essa coisa que a gente vai falar em seguida. Na sequência. Lembra que eu prometi para vocês que a gente ia trazer a Vanessa Braga, né, que é do Mindfulness, com mais assuntos legais, mais técnicas legais. Então, chegou o dia. Que promessa não é dívida, é dúvida. Como já dizia Fábio Júnior, né? É caso você não sabe, tem uma música dele que fala isso. Ela fala, de onde ela tirou esse negócio? Depois vocês procura lá. Tá? Procura a música do Fábio Júnior que tem essa frase, tá bom? Mas, como eu falei, eu já tinha avisado que a gente ia trazer mais assuntos aí com a Vanessa Braga, com uma técnica bem legal, falando sobre ansiedade. Olha que o povo nessa pandemia fica ansioso, né? Quem nunca? Quem não, quem nunca. E quem sim, no caso aqui, né? Porque olha, eu vou falar pra vocês. Mas como tudo, tem sempre os dois lados, né? Então a gente vê aí o que a nossa bonita que tem pra falar. E aí a gente entra depois no embalo e dá o nosso pitaco, que aliás, da pitaco comigo que a Jussara já virou praxe. É nóis. E hoje, falando em data comemorativa, a gente não esqueceu não, gente. O que a gente comemora hoje, Então, Helena? gente, olha, a gente comemora hoje o Dia do Padre, dos sacerdotes, de modo geral, né? E, inclusive, depois também a gente vai falar a respeito dos pastores, porque também tem, né? Sim. Então, hoje a gente vai falar sobre os padres. Líderes religiosos, né, gente? Que, independente do seu credo, da sua religião, eu aprendi uma coisa que a gente tem que ter respeito por aquilo que as pessoas fazem. Eu, né, convivi muito, fui educada no meio deles, então eu tenho um carinho muito grande. Deixa aqui o meu abraço a todos. Se eu for enumerar, não vai dar, né? É melhor não falar o nome de ninguém. Não, então assim... Que a gente vai acabar esquecendo de alguém. Na pessoa de Dom Sérgio, que é né, que é o padre, o bispo da Diocese de Araçatuba e o padre por excelência, eu abraço todos eles.
E também deixo aqui o meu abraço, embora não seja o dia, a todos os pastores aí também, porque, gente, ser líder religioso não é fácil não, viu? Nossa, porque ainda mais nos dias de hoje. ainda né? mais nessa situação, porque ele já tem que conviver com as próprias situações, porque ou vocês acham que eles também não têm? Tem, todas as misérias que todo ser humano passa, eles também têm, né? Sim. E cabe a nós aí, então, estarmos aqui sempre pedindo que Deus os ajude a continuar no propósito que eles fizeram aí, que é conduzir o povo, né? Então, sintam-se abraçados, sintam-se homenageados, tá bom? Bom, já tá sabendo tudo que vai acontecer hoje aqui, então a gente começa com aquele momento que é pra gente parar, refletir, agradecer, conversar com Deus, deixar Ele falar em nossos corações. Você já fez isso hoje? Se não fez, agora é o momento. E a mensagem de hoje diz o seguinte: consulte não apenas os seus medos, mas a sua esperança e seus sonhos. Pense não sobre as frustrações, mas sobre seu potencial ainda não usado. Preocupe-se não com o que você tentou e falhou, mas com aquilo que ainda é possível executar. Então, pense bem isso nessa quarta-feira. A gente tem um costume muito errado de autoflagelo, né? A gente se apedreja demais. A gente olha muito mais para as coisas que não fizemos do que para as coisas que ainda poderemos fazer. Pense bem o seguinte: você fez o que você tinha capacidade para fazer na hora que aconteceu. Só isso, tá? Dado o recado, a gente vai partir para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho tem algo a mais para você. O agronegócio também ganha espaço na programação TVC Gazeta. Neste sábado às 10h30, o Jornal do Campo traz muitas informações sobre o mundo agro. Jornal do Campo, uma produção Ciram, Sindicato Rural da Alta Noroeste. A apresentação, Marcelo Teixeira. Abastecer seu carro com produtos de qualidade? Você pode sempre contar com a rede de postos Uni. Combustíveis com rígido controle de qualidade e atendimento nota 10. Posto Uni 1, 2 e 3, em Araçatuba e Birigui. Nós trabalhamos para a sua satisfação, porque queremos estar sempre ao seu lado. Ih, Anitta, tá acordando agora? Imagina, bora lá. E aí, gente? Anitta, reunião em 5, tá? Tá, parabéns. Ih, não é prezão. Só no prezão mensal da Claro você tem WhatsApp ilimitado. Ilimitado mesmo. Pra mandar foto, vídeo, ainda fazer ligações e videochamadas sem descontar da sua internet. Prezão nele, Claro. De segunda a sexta no Cozinha Amiga, desperte o chefe que tem dentro de você. Prepare todos os tipos de receitas. Cada dia da semana tem um sabor diferente que merece ser experimentado. Cozinha Amiga, de segunda a sexta, 1h30 da tarde. Estamos de volta com o nosso Algo a Mais dessa quarta-feira deliciosa, que aliás eu tô amando porque tá mais assim, gostoso o clima, né? E a gente tá até mais levinha, inclusive, porque olha, eu tava pesando aí consideravelmente, viu? Tá gostando disso não.
Sem contar as etiquetas. Né, que nos atrapalha. Né? Mas enfim, gente, olha, a Cíntia tem trazido umas coisas muito interessantes aqui e eu a conheço já há um tempo. E olha, é uma delícia ouvi-la, né, Jussara? E aí, eu quero que vocês prestem atenção no fundo do vídeo que está escrito feminina. Aí depois eu vou falar a respeito, vou falar aqui do assunto. E eu vou falar a respeito então do que é o feminino, porque eu falei pra ela, Cíntia, a gente precisa falar disso, né? Sim. Tem que contar para as pessoas que esse negócio existe, né? Então, ela vai falar sobre relacionamento. Ô, gente, olha que ela falou umas coisas que há de se pensar e muito. Bora lá? Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Bom, tirando esse friozinho, né, gente, que tá fazendo aqui. Bom, eu gosto, né? Então, pra mim tá tudo certo. Ju, Helena, eu quero deixar um beijo pra vocês. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço. E como não poderia ser diferente, hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre nós mulheres, sobre relacionamentos, sobre sexualidade, vamos falar um pouquinho sobre conexões. Então vamos lá? Bom, vou me apresentar para quem não me conhece, eu sou a Cíntia Carreiro, sou psicóloga, sou especialista em sexualidade e eu quero trabalhar isso com vocês esta manhã nesse pequeno vídeo aqui. Então vamos lá? Vamos começar falando sobre relacionamento, né? Então tá bom, a pessoa chega e fala assim pra mim, muitas vezes, né? Durante o meu atendimento, que não está bem, que não está entrando num acordo com o marido, com o parceiro, com o namorado, está tendo algumas divergências, muitas brigas, né? Assim, uma falta de entendimento, né? Uma questão de uma dificuldade em estar cedendo por algumas coisas, em alguns momentos, em alguns motivos. E aí, quando vai se conversando a respeito, que a gente vai tentando investigar melhor esse comportamento, o porquê que esse relacionamento tá assim, e aí a gente chega naquela conclusão de que está o quê? Desconectado esse casal, tá? Então, como que a gente percebe essa desconexão? Que muitas vezes é refletido na relação sexual, né? Então, muitas vezes o casal chega com essa reclamação de que não está tendo mais uma relação sexual produtiva, frequente, ou às vezes não está nem acontecendo, né? Então, durante essa conversa, pode-se olhando e observando a falta de conexão desse casal. Não é falta de amor, tá, gente? Então, eu quero deixar claro isso para vocês, que a falta de conexão não é falta de amor, não está relacionada ao amor, está relacionada à nossa rotina, está relacionado à nossa maneira de levar a vida e de levar as coisas que são necessariamente obrigatórias durante o dia, tá? Então, muitas vezes, sem a gente perceber, a gente vai se dedicando um pouco mais ao trabalho, um pouco mais a outras relações, né? E a gente vai esquecendo de fazer uma manutenção nessa relação com o nosso parceiro, principalmente nós mulheres, que somos mais sensíveis, somos mais delicadas, a gente consegue perceber essa desconexão com mais facilidade do que o sexo masculino, tá? Então, partindo desse pensamento, é o que nós colocamos como prioridade para nós mulheres, essa sensibilidade de perceber quando uma relação, um casamento, um namoro não está indo muito bem. Assim como tudo na vida da gente, a gente precisa parar e fazer manutenção, seja um carro, seja uma amizade, seja um check-up da saúde, o nosso relacionamento também precisa dessa manutenção, tá? Por quê? O nosso dia a dia, os nossos afazeres vão tomando o nosso tempo e aí a gente começa a ficar cansada e a primeira coisa que a gente começa a abrir mão na nossa vida costuma ser a nossa vida íntima. Tá? Que aí a gente fica muito cansada, vai deixando para amanhã, vai deixando para depois, e essa desconexão vai acontecendo na vida desse casal, tá? Então, eu vou dar uma dica aqui muito prática, muito útil para a gente colocar isso na nossa vida para que essa desconexão venha a haver novamente uma conexão. Diferente do que as pessoas pensam, minha gente, não é lógico que de vez em quando a gente precisa parar para ter uma DR ali, né? De vez em quando a gente faz isso mesmo. Mas no momento desse de desconexão, não é um momento que eu vou sentar na frente do meu parceiro e acusá-lo de coisas que ele não faz.
E nós somos muito pertinentes a fazer isso, né? É tão fácil a gente colocar a culpa no outro, não é verdade? Do que a gente assumir as próprias culpas, né? Então, nesse momento, nós não vamos sentar na frente do nosso parceiro para dizer, olha, você está em falta nisso comigo, porque isso também abre para ele uma possibilidade de ele também nos acusar e dizer aquilo que nós estamos em falta. E dependendo como nós estamos emocionalmente ou como eles estão emocionalmente, pode ser que essa DR não venha num bom momento, tá? Então, o que eu quero compartilhar e contribuir para a sua vida? Que nesse momento, o que a gente faz para rever uma conexão? A gente vai lembrar do primeiro momento onde a gente conhece aquela pessoa e o que fez você escolher aquela pessoa perto de 200 bilhões de seres viventes, o que te faz escolher essa pessoa e não outra? Então, esse momento, queridos, de rever essa conexão é aquele momento que a gente vai trazer para a nossa vida, aquele momento íntimo, onde a gente vai estar só com a pessoa. Pode ser numa mesa de jantar, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser sentado nas cadeiras de área, quando estão só vocês dois, e esse olho no olho. E a gente começa a trazer na nossa memória aqueles momentos bons do passado, aqueles momentos onde fomos felizes, e a gente começa a ativar não só em nós, mas ativar no outro também esses momentos de prazer, esses momentos de alegria, e isso vai trazer uma conexão, tá? Então, lembrando, esse momento não é um momento de acusação, não é um momento de um DR. Esse momento é o momento de trazer na memória tudo aquilo que me dá esperança, tá? Alguns conhecem isso que eu tô dizendo. Então, esse momento é o momento que eu vou estar ali, olho no olho, que eu vou despertar um carinho, que nós vamos relembrar momentos e nós vamos ali relembrar o que nos une, tá? Então, nesse momento, não é um momento para a gente falar da nossa rotina, dos problemas com os filhos, dos problemas financeiros, problemas familiares. Não. Muito menos de doença, hein? Por favor. Esse momento é o momento que nós vamos relembrar o quanto a nossa vida se tornou especial com a presença daquela pessoa. E automaticamente, depois desse momento, vai acontecer uma conexão. E aí as outras coisas serão resolvidas automaticamente com muito amor, com muita compreensão, tá bom? E é isso, vai refletir na vida íntima do casal ali, do sexo, na sexualidade. E a gente pode até apostar aí que depois de um momento desse, muito especial, de troca, um momento de afeto, possivelmente depois a próxima relação sexual vai ser como foi a primeira vez. Então eu quero deixar aqui minha dica. Um abraço para você, recebe isso com muita alegria no teu coração, mas faça isso com amor, com espontaneidade. Faça, deixa fluir de dentro de você. E ó, mulher, esse recado é para você. Nós somos mais delicados para fazer isso, então que parta de você isso, tá bom? Um beijo para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, meninas. Então, o que você achou dessa matéria? A Cíntia fala com propriedade, né? E é muito legal isso que ela falou, Helena, porque, no geral, a gente espera o relacionamento terminar para depois ficar pontuando, né? O que cada um fez, aquele negócio de acusação. Que geralmente não é 50%, né? Não tem como ser só de uma pessoa, né? Quando o negócio não dá certo... Coincidiu tanto o que ela falou nesse vídeo, que ontem eu normalmente não assisto canal aberto. Mas eu estava mexendo umas coisas no celular e estava lá e eu vi um pedaço de uma novela. Desculpa, gente, a garganta tá ruim, tá? Só para variar. Só para ela não perder o costume. E foi muito interessante, porque nessa novela o casal tinha se desentendido, apareceu uma terceira pessoa e começou a ter aquele clima. Não aconteceu nada na novela entre os dois, mas foi um alerta, né? E aí na cena de ontem, a mulher, o casal foi conversar, e aí ela falando uma coisa que eu achei muito séria, e é bem isso que a Cíntia estava falando. Ela falou, a gente não pode culpar ninguém de fora pelo que acontece na nossa vida. Mesmo porque quem dá as brechas somos nós. Então, assim, tudo que acontece na nossa vida, seja independente do que for, quem abre a porta para a situação acontecer somos nós, né?
Porque assim, no caso ali, o rapaz, o marido, ele queria justificar a entrada dessa outra pessoa que estragou o casamento deles. Ela falou, não, eu achei muito sábio o jeito que ela colocou. Mas é verdade. Ela falou, não, ele só entrou porque tinha uma brecha, porque nós deixamos. Então, assim, vamos fazer um retrospecto aí, né? Uma retrospectiva do aonde que nós nos perdemos. E outra coisa que eu achei muito interessante que ela falou, e a Cíntia comenta sobre isso, né, de uma outra maneira, uma das brechas que eles deixaram no relacionamento, muito trabalho, os dois, né, sempre trabalhando muito, é um dos maiores vilões no relacionamento. Ela falou assim, aí como se não bastasse, né, assim, a gente já tinha pouco tempo para ficar junto. Aí o que ela fez? Comprou uma televisão e colocou no quarto. Eu acho o fim esse negócio de televisão dentro de quarto. E aí, foi muito forte o jeito que ela colocou isso. Porque ela falou assim, o único espaço que a gente tinha, que era para nós dois, nós levou o mundo para dentro. Então isso às vezes está acontecendo nos relacionamentos e as pessoas não se dão conta, né? É um pedacinho aqui, outra coisinha ali. E aí já pegando o gancho da televisão, hoje o que o pessoal faz? O celular, né? Tem um tempo, não fica com a família, não fica, né? E aí, às vezes a gente vê uns posts, isso aí é tudo invenção. Não é. Por exemplo, casal na cama, cada um com o celular, virado cada um para um lado. Eu gosto de ficar, mas assim, quando eu tô lá sozinha. Sim. Às vezes tá lá deitado, lembra que tava aquele friozão? Mas eu fico fazendo o quê? Procurando o quê? Assunto, né? Pro programa. Assunto pro programa. Então, olha lá, a gente tem que puxar a orelha dela. Né? Quando eu estou só, porque eu não gosto de levar o celular para a mesa, para almoçar. Eu acho, e as pessoas estão perdendo essa situação justamente para isso. Ou seja, tá levando algo nocivo, porque como eu falei no início, tudo tem os dois lados, né? Sempre vai ter o lado bom das situações, da mesma forma como tem o lado ruim. O ser humano, você falou um negócio no Refletindo, e é verdade, o ser humano é tendencioso a sempre olhar pelo lado negativo das coisas. Então assim, eu tô gordinha, vamos supor. Não, você tá bem. Não, eu tô gorda. E se você não concorda, a pessoa ainda acha ruim se você não concorda que tá. Olha, tá acontecendo. Então, por quê? É mais fácil ela aceitar que alguém fala assim, nossa, você tá assim, olha esse cabelo, não sei o quê. Pontuar o lado ruim, tem gente que fica até mais feliz de saber. Sim. Porque a partir do momento que alguém fala algo negativo sobre você e a sua autoestima já é baixa, isso aí vai só massagear o seu ego de maneira negativa. E aí você vai fazendo o quê para fugir? Vai levando essas coisas para dentro dos seus relacionamentos todos, seja relacionamento afetivo, de amizade, não importa, mas aí no caso aqui, no nosso caso, são dos relacionamentos afetivos, e aí você vai percebendo que a pessoa está levando um apêndice, que o celular virou apêndice agora, não é mais algo que fora, né? Faz parte da vida das pessoas, infelizmente. Presta atenção então, assista de novo o que ela falou. Nesse programa que ela tem do Feminina, Jussara, ela trabalha muito, ela é muito boa nisso que ela fala da questão da sexualidade feminina, mas isso é de modo geral. E aí, quando ela trabalha esse tema, ela trabalha para que as outras pessoas que estão no contexto e junto com o feminino também sejam beneficiadas. Sejam beneficiadas. A intenção é essa, né? E é um olhar assim bem diferenciado mesmo, né? E é tão engraçado, ela vai ficar brava que eu vou falar isso, mas é para compartilhar mesmo, gente. Já faz alguns dias que eu estava conversando com a Cíntia, porque é parceira nossa mesmo, e eu tinha comentado com ela dela gravar um novo vídeo e tal. E aí foram acontecendo algumas coisas e ela não gravou. Aí ontem, quando ela tinha conseguido mandar o vídeo, aí ela falou assim, Ju, me desculpa, mas é que eu não estava muito legal esses dias, eu não estava com uma energia legal esses ela dias, tem isso, né? Então, por isso que eu não gravei. E aí, eu lembro que eu comentei isso com ela, eu falei assim, esse é que é o legal, né? Da pessoa, de você ver, eu não estou legal, então eu não vou conseguir passar algo legal para o outro. A gente tem né? também que ter esse discernimento. E você, minha querida, minha amada, meu amado, você não é obrigado a estar bem 100% de todo maneira dia. alguma. Entenda isso.
Comece a se olhar. Quando a gente fala em autoconhecimento, é isso, é você olhar e falar, me desculpa, mas hoje eu tô muito chata. Hoje eu não tô legal, sabe? As pessoas têm essa dificuldade de admitir como elas estão. Não é todo dia que você tá, né? Sorriso. Tem dia que eu chego aqui e falo, gente, vocês aguentam a mão aí, porque hoje eu não tô legal. E a gente faz, tudo bem. É óbvio, eu vou ouvir, eu vou fazer, nós vamos fazer o que a gente tem que fazer, mas eu não fico fingindo estar sentindo uma coisa que eu não sinto. A gente não é 100% todo o tempo. E no relacionamento, isso é muito importante. Porque o que acontece? Marido chega, deu uma BO lá no serviço, não, mas eu não vou levar problema para casa. Só que aí ele fica com uma tromba desse tamanho e a família inteira não sabe o que está acontecendo. Ou vice-versa, a esposa a mesma coisa. Aconteceu alguma coisa no serviço ou mesmo dentro de casa. Não, mas a gente tem que ser otimista, a gente tem que ser legal, não posso ficar trazendo coisa. Ué, é família? Ou não? Se você não pode ser quem você é dentro da sua família, você vai ser aonde? Né? Então, de se pensar, né? Pensa bem em tudo isso, assiste o vídeo de novo, que com certeza, eu tenho certeza mesmo, vai mexer muito com você, tá bom? Vamos pro intervalo? Se deixar, a gente vai longe. Vamos pro intervalo rapidinho, que ainda tem mais. Tem Vanessa Braga trazendo mais uma técnica de Mindfulness, falando sobre outro tema que, olha, muito sério. Então, não sai daí não. A gente vai tomar uma aguinha e já volta. Brechó Cabide Chique. Aqui você encontra roupas de marca e com ótima qualidade, além de um excelente atendimento. Não deixem de conferir a nossa promoção do momento, peças de R$10 a R$50. Siga no Instagram Cabide Chique 454 e faça seu agendamento pelo telefone 18 99783 2888 e faça-nos uma visita no endereço Rua Baguaçu 454. Beleza, conforto, bom gosto e muita elegância. Tudo isso você encontra em Maíra Design, com condições especiais de pagamento e o menor preço do mercado. Faça uma visita a uma das lojas de Maíra Design e conheça todas as novidades que podem transformar a sua casa em um novo ambiente. Fale com a Maíra. Bado e Bomba tem o quarteto mais bem informado e divertido da TV. Fofoca Aí, de segunda a sexta, 14h. Na TIM você é sempre valorizado. Por isso que quem é TIM pré-top sempre tem. Tem 8 GB e o WhatsApp incluído. Tem prêmios e benefícios exclusivos no app TIM Mais Vantagens. Tem bônus em todas as recargas. E ainda tem a maior cobertura 4G do Brasil. No TIM Pré-Top você tem muito mais que giga. Viu só? Quem compara vem pra TIM. Estamos de volta. E aí? Eu tô crocante, aí assim, tem gente que também que tá fazendo uns barulhos estranhos aqui, gente. Então, caso vocês ouçam, somos nós. Creque. Na nossa crocância toda, né? Assim, numa certa idade, a gente vai ficando, embora a pessoa que tá aqui crocante, não era pra assim não, viu? Mas tudo bem. Mas enfim, bora então aqui, gente, vamos agora falar um assunto aí muito interessante com Vanessa Braga, gente. Ansiedade, que olha, quem não, quem nunca e quem sim, nesses últimos tempos. Vamos ver aí o que a nossa linda Vanessa tem a nos dizer. E vim aqui hoje falar um pouquinho com vocês sobre ansiedade em tempos de pandemia e mindfulness. Entre abril e maio desse ano, o Ministério da Saúde fez uma pesquisa para verificar
o impacto da pandemia na saúde mental dos brasileiros. A amostra constou de mais de 17 mil pessoas com uma idade entre 18 e 92 anos e ficou evidenciado nessa pesquisa que o transtorno mais comum entre os brasileiros durante essa pandemia é a ansiedade. Então o cenário, sim, ele nos convida a nos sentirmos mais inseguros, com mais medo, preocupações, né? E o grande pulo do gato é o momento em que o estado natural de ansiedade que decorre do próprio cenário deixa de ser um estado e torna-se um sintoma. Nesse momento, exige-se qualidade de atenção para que isso não se torne disfuncional e a gente não adoeça. Então, o mindfulness, que é o treinamento atencional, faz com que a gente perceba aquilo que está presente de uma maneira mais eficaz, de tal forma que a gente consegue se cuidar antes das nossas emoções tornarem-se disfuncionais. O grande ganho de mindfulness é o que a gente chama de metacognição. É a habilidade que nós temos, sim, de observar os nossos pensamentos sem nos identificarmos com eles. Então, eu, Van, tenho um pensamento de preocupação. Ai, como é que vai ser isso? Percebo que eu estou neste lugar de pensamentos e falo, ups, eu não preciso me tornar esse pensamento. Eu, Vanessa, tenho um pensamento, eu não sou o meu pensamento. Então, essa habilidade de me descolar do pensamento faz com que eu consiga manejar aquilo que está presente, ainda que desconfortável, de maneira mais assertiva. Então, ao me colar, ao me identificar com os pensamentos presentes, eu gero ainda mais ansiedade, ainda mais medo e me coloca a ter atitudes como se fosse o próprio pensamento, como se aquilo que está só aqui tivesse de fato acontecendo. Então eu começo a aumentar o meu desconforto, o meu mal-estar psicológico e muitas vezes até físico, porque a gente somatiza. Então, a habilidade que decorre de um treinamento atencional, de treinar a nossa mente a prestar atenção ao que de fato está acontecendo, nos coloca numa postura mais assertiva frente à vida acontecendo. Quer os nossos intempéries aqui internos, as nossas emoções que são difíceis e que estão aí para serem vivenciadas de maneira funcional, quer ao desconforto externo que nos chega e que a gente não tem o controle. Assim como a gente não controla a produção dos pensamentos, que a mente simplesmente os produz, eu também não controlo o mundo acontecendo. A pandemia, ela tá aí e mostra isso pra gente. A gente não tem o controle. Mas sim, eu posso controlar o único lugar que me cabe controlar, que é a maneira como eu me relaciono com tudo isso acontecendo, lá fora e aqui dentro. Então, essa habilidade de mindfulness, de metacognição, de difusão cognitiva, ou seja, eu, Van, percebo que eu estou pensando, mas eu não sou meu pensamento, é incrível, é um ganho absurdo para a nossa saúde mental, tá? Então, eu queria trazer essa diquinha para vocês e deixar aqui o convite para praticarmos bem rapidinho juntos. Vamos? Então, agora eu vou convidar vocês a adotarem uma postura que seja cômoda, fazendo 1 ou 2 respirações mais profundas, inalando pelas narinas. Podemos vir soltando o ar pela boca nesse primeiro momento, convidando o corpo a soltar tensões, suavizá-las. E o convite agora é para que você se abra a um sorriso interno, um sorriso como quem vê alguém querido, uma criança sorrindo, ou até mesmo um bichinho de estimação. Percebendo o que emerge no corpo e na mente, ao simplesmente
sorrir internamente, suavizando o corpo. Desse lugar, o convite é para que você observe a sua respiração acontecendo naturalmente e independente do seu controle. Sem precisar interferir na respiração, se colocando apenas a observar o ar entrando e o ar saindo pelas narinas. E sim, está tudo bem com apenas esta respiração. Inspirando e expirando naturalmente, com um sorriso interno, e notando que apenas neste momento, com apenas esta respiração, está tudo bem. Eu posso soltar. Inspirando, eu sei que apenas estou inspirando. Ao expirar, apenas expirando. E neste momento, está tudo bem, com apenas esta respiração. Observando a sabedoria desse corpo que sabe me respirar. Sentindo o ar entrando e saindo naturalmente. Caso tenha pensamentos, tudo bem, a mente pensa, apenas volte a sentir o toque suave do ar nas narinas, à medida que entra e sai. Está tudo bem com esta respiração. E a gente vem inspirando grande, ampliando o campo da consciência e da atenção para sentir lá a sola dos pés, ouvir os sons do ambiente que te acolhe, dando ao corpo o movimento que ele pede, talvez espreguiçando. E quando se sentirem prontos, abrindo os olhos. 3 minutinhos de prática, gente. Segue esse passo a passo. Isso ajuda muito a diminuir a nossa ansiedade, a estarmos mais presentes, enxergar melhor o que está presente para a gente poder cuidar. A gente só cuida daquilo que enxerga, tá bom? Um beijo, espero que tenha sido útil. Estejam todos bem. Então, como está a sua ansiedade em tempos de pandemia? Que assunto, né? Eu acho que é quase impossível que tenha alguém que não tenha sentido pelo menos alguns momentos de ansiedade nessa pandemia. Com certeza, né, Jussara? Porque é muito duro você não saber, né? E amanhã? E depois de amanhã? E aí o dia foi ficando, como que eu posso dizer? Trabalhoso, inclusive, né? Porque, olha, você vencer um dia por vez. E aí, o que eu acho muito legal do trabalho da Vanessa é isso, que ela vai mostrando pequenas coisas que você pode fazer que vai controlar a sua ansiedade, que vai melhorar o seu bem-estar. O objetivo é esse, saúde e bem-estar, é isso que a gente tenta passar para você. E essa técnica que ela ensina, né, a parte respiratória, gente, como isso tem ajudado? Eu, particularmente, posso falar assim, eu tenho tentado, eu acompanho o trabalho da Vanessa nas redes sociais e eu tenho colocado em prática muitas das coisas que ela faz. Algumas coisas eu não consigo, é que nem ontem eu comentei que assim, acordar às 5 horas da manhã para fazer exercício, gente, esquece, vocês não vão me ver fazendo isso nunca. Nossa, quando eu acordo pelo sono, 5 horas, eu fico tão revoltada, porque eu quero dormir. Não. Eu não funciono de manhã, o tic-tac demora. Mas aí eu acompanho durante o dia, sempre que eu tenho um tempinho, eu gosto de ir lá e ver alguma das técnicas que ela coloca. E ela colocou, eu posso não falar da maneira certinha, tá? Mas tem uma técnica que ela ensina que é o momento presente. Sim. É tipo assim, você respirar com algum, vamos colocar assim,
Eu vou fazer esse movimento. Sentir o movimento. Só sentir, gente. Respira e sente. Se você faz isso, você está no momento presente, tá? E parece bobeira essa falar, Jussara, como que isso vai mudar a minha vida? Vai. E aí, vou fazer já um gancho com o assunto anterior, inclusive estar presente com as pessoas dessa casa, quando nós acabamos de falar, porque aí fica todo mundo na correria, ninguém pensa nisso mais, né? Então, estar presente em todo e qualquer momento da sua vida. Olhar, né? Um olhar mais carinhoso, né? Para as pessoas que nos cercam. Bora? A começar pela gente mesmo, né? Exatamente. Falar em bora. Vamos. Nós vamos, né? Já estão lá. 3, 4, 3, 2, 1. A gente só fica vendo aqui. Deixa eles. Amanhã tem café. Amanhã tem café. Mais negócio. Olha, vai. Meu Deus. Se vier o que estão falando aí, misericórdia. Gente, já recuperei mais 3 quilos, tá? Do que eu tinha perdido. Então vocês imaginam como é que tá o negócio. Ó. Obrigado de coração por você que ficou com a gente até agora. Amanhã, se o Papai do Céu permitir, estaremos aqui de volta no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Às 9h45 aqui na TVC, Canal 21, uma emissora do Sistema Gazeta de Televisão. Obrigado mesmo por você ficar com a gente. Estamos indo embora, mas tem muita coisa boa chegando aí. Pois é. Uma programação especial feita para você. Bom? Revista da Manhã chegando. E ó, acompanhe aí a programação da TV e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Abraço apertado, encontro marcado amanhã às 9h45 aqui. Tchau, tchau, galera!